Olá, meus amigos, aqui é o professor Henrique Sbroco e nesse vídeo nós vamos bater um papo sensacional com um treinador comportamental, especialista em programação neurolinguística, o meu amigo Adriano Seide, que vai me ajudar a apresentar para vocês o lançamento do meu mais novo livro, PNL, né, para pais e professores. Então eu convido a todos vocês, né, que são pais, professores, ou mesmo qualquer um, né, que deseje elevar, né, as suas experiências pessoais para outros patamares, né, de realização, felicidade e sucesso. E fiquem com a gente nesse vídeo e aprendam importantes conceitos e ferramentas que são proporcionados pela programação neurolinguística e, nesse caso específico, aplicadas diretamente, né, para pais e professores. Então fiquem com a gente que vocês vão gostar bastante. Olá pessoal, aqui é o professor Henrique. Fico muito contente que vocês estejam aqui assistindo esse vídeo com a gente hoje, né? Eu sou professor, escritor, né, e palestrante na área de desenvolvimento humano e também na área de educação e autor, né, do livro PNL para pais e professores, que nós estamos lançando hoje, e é o principal motivo desse bate-papo, né? Eu queria começar agradecendo muito meu amigo Adriano Seide pelo tempo que ele está disponibilizando e está conversando aqui com a gente e, sobretudo, pela generosidade em aceitar o meu convite para escrever o prefácio desse livro, que para mim foi um verdadeiro presente. Então, desde já, meu muito obrigado, meu amigo. Então, durante essa conversa, nós vamos falar um pouco, né, sobre o tema do livro, evidentemente, né? As motivações, né, e também sobre alguns conceitos básicos da programação neurolinguística que nós vamos destacar. Então, em época de pandemia, né, infelizmente, nós estamos tendo que gravar esses vídeos, cada um nos seus lares, né, para que a gente possa cumprir, né, os tão necessários, né, protocolos de distanciamento social, né. Então, eu queria começar pedindo, né, para o Adriano, para que ele se apresente um pouco e nos conte como é que foi essa experiência, né, em estar escrevendo o prefácio desse livro, tá bom? Então, com vocês, Adriano Seide. Sempre muito bom estar com você, Henrique, sempre muito bom conversar com você, ainda mais nessa grande oportunidade, não é? De celebração, eu diria, do lançamento do seu livro, do livro PNL para pais e professores, e eu desde já manifesto minha gratidão, agradecimento pelo convite, o agradecimento por poder realmente prefaciar o seu livro e mais uma vez participar aqui com essa conversa, com esse bate-papo do lançamento desse livro, não é? Eu acredito muito que esse livro é uma grande contribuição para pais e para professores, e para todas as pessoas que querem aprofundar um pouco o conhecimento sobre a programação neurolinguística e, sobretudo, para a própria comunidade, não é? Para esse universo, para essas pessoas que buscam um conhecimento técnico da PNL, da programação neurolinguística. Eu acho que este livro vem contribuir com o repertório nacional, com a literatura nacional sobre a PNL, e para mim foi uma grande satisfação. Eu, que sou treinador comportamental, dedico os meus estudos à PNL, poderia dizer sim que sou um especialista da programação neurolinguística, há muitos anos me dedico ao estudo e trabalho com a programação neurolinguística, como treinador comportamental, e eu diria que sim, para mim foi uma grata experiência, foi uma experiência surpreendente ter acesso ao seu livro e poder prefaciá-lo. Primeiro porque você fez um trabalho riquíssimo
com um grande esmero, com uma riqueza, com uma profundidade, com uma amplitude técnica muito boa, conectando pontos da programação neurolinguística, conectando elementos técnicos da programação neurolinguística e conectando outras áreas do saber humano, focado no mistério, focado nesse papel que deve ser desempenhado de pais e professores nesse exercício, não é, de educar e nesse exercício de ensinar, papéis fundamentais para as novas gerações, para os nossos filhos, para as nossas crianças. E eu acredito que a PNL sim é uma ferramenta excepcional, uma ferramenta, uma técnica muito positiva, muito boa e muito eficaz nesta arte de ensinar e nesta arte de educar. Eu fico muito agradecido pela oportunidade que tive de prefaciar o seu livro, porque foi uma experiência muito rica. Fica aqui a minha gratidão a você, Henrique. Adriano, eu que te agradeço, muito obrigado por suas palavras. É sempre muito bom estar conversando com você, que é um amigo muito querido e que sempre me ajudou e contribuiu para o meu crescimento como ser humano. Agora eu queria falar um pouco sobre o porquê que eu acho que vocês deveriam ler esse livro aqui. Então, primeiro eu queria compartilhar minha motivação principal, né, que se deu em função justamente de eu estar desempenhando esse papel de pai e professor ao longo aí dos últimos 30 anos. Então as dificuldades, né, que eu enfrentei, eu acredito que todos nós enfrentamos, né, estimularam o desejo de conhecer cada vez mais aspectos, né, do comportamento humano, em especial dos meus filhos e alunos, né. Por essa razão eu fiz, evidentemente, diversos cursos, li muitos livros, né, artigos, sempre em busca, né, de recursos para que eu pudesse desempenhar cada vez melhor, né, esses papéis de pai e professor. Então, inspirados nas minhas dificuldades e também problemas, e considerando o volume interessante de informação que eu fui acumulando durante esse tempo todo, eu decidi escrever esse livro com muita dedicação, cuidado e carinho. E eu acredito que um dos principais propósitos, né, que eu quero com esse livro é convidá-los a fazer a seguinte reflexão. O que os pais e professores ganhariam ao se permitirem examinar aquilo que eles já fazem e, principalmente, por que o fazem? Então, eu busquei por um conjunto, né, de conceitos e percepções que são capazes de ampliar o já concebido leque, né, de atitudes mentais, né, que todos nós já temos. Recursos esses baseados principalmente na contribuição da programação neurolinguística. Então hoje o mundo muda a cada instante, eu acredito que todos nós conseguimos, né, perceber isso claramente. Por isso passou a ser necessário fundir, né, paradigmas ou modelos, né, são estudados em várias linhas de pesquisa. E acredito também que está claro que nós não podemos mais agir ou pensar da mesma maneira que faziam os nossos pais e professores. Agora, pense comigo uma coisa. Se houvesse uma maneira de vocês entenderem de uma forma bem mais clara quais seriam as inseguranças e medos dos seus filhos e alunos, isso ajudaria? Seria igualmente interessante se vocês pudessem encontrar formas de fazer com que seus filhos ou alunos descubram que podem ir muito mais longe, ou melhor, descubram que eles podem, na verdade, perceber que eles podem fazer qualquer coisa, o que quiserem. Não seria ótimo ter à disposição ferramentas
que são eficazes e que nos auxiliam tanto em questões relacionadas a aspectos pessoais quanto profissionais, ou mesmo ferramentas que nos auxiliem, né, na função de pai ou professor. Como que vocês se sentiriam, né, se pudessem conhecer de fato a si mesmo, né, bem como a causa dos seus problemas? Então foram esses e muitos outros tipos, né, de reflexão que eu busquei explorar ao longo desse livro. Eu acredito que são questões de interesse geral e que podem, de fato, contribuir, né, e ajudar a entender melhor, né, esse complexo, né, universo que está presente na cabeça das crianças e dos jovens, né? Então agora eu queria perguntar para o Adriano, que foi o primeiro a ter acesso a esse livro, se ele poderia nos contar um pouquinho a respeito de possíveis motivações para a leitura desse livro. Então, afinal, meu amigo, vale ou não vale a pena ler esse livro? Henrique, eu diria que vale muito a pena ler esse livro. Eu diria que, para responder essa pergunta, a gente teria que elencar muitos e muitos e muitos motivos, mas eu vou tentar aqui resumir os principais motivos pelos quais as pessoas, ou pais e professores, devem realmente fazer desse livro uma leitura obrigatória. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você tem como motivação, sim, a escrever esse livro, o fato de ter sido professor ou de ser professor há 30 anos e o fato de ser pai também. E isso lhe dá uma bagagem já por si só, com essa experiência toda, a desenvolver todo o raciocínio que você desenvolveu. Mas eu colocaria um elemento a mais, porque eu conheço, sei do profissional que você é e sei do conhecimento que você tem, sobretudo nesta atividade do desenvolvimento humano, como profissional do desenvolvimento humano, como palestrante e também estudioso da programação neurolinguística. Esses três motivos te habilitam a falar o que você falou nesse livro, a escrever o que você escreveu nesse livro com grande maestria. Agora, a programação neurolinguística, ela tem como objetivo principal oferecer ferramentas para que as pessoas atinjam os resultados que elas esperam, partindo da ideia de que são os pensamentos, a mentalidade e o comportamento que impulsionam os nossos resultados. E se a gente for pensar num raciocínio lógico, de simples bom senso, é exatamente isso que acontece na nossa vida. Nós pensamos de uma determinada maneira, agimos de acordo com esses pensamentos e com essas ações, com esses comportamentos, nós geramos alguns resultados na vida. Isso serve para qualquer pessoa que esteja vivendo. É simples assim. E a programação neurolinguística se dedicou exatamente a esse estudo, se dedicou a encontrar esses padrões das pessoas que tinham condições ou excelência de alcançar os resultados, ou melhor, pessoas que alcançavam os resultados com excelência. E foi entendendo esse raciocínio que se formulou toda a metodologia da programação neurolinguística, servindo para qualquer tipo de pessoa que quer alcançar resultados. Partindo desse pressuposto, o seu enfoque nesse trabalho foi realmente de descrever toda essa teoria, descrever toda essa metodologia sob o enfoque de pais e professores. Então basta a gente pensar assim, por que um pai ou um professor, uma mãe ou uma professora, pais e professores devem ler ou devem se sentir motivados a ler esse livro? Porque basta a gente perceber os desafios que cada um exerce sobre as crianças, ou sobre os seus alunos, ou sobre os seus filhos, ou sobre adolescentes, ou até mesmo sobre alunos adultos, por exemplo. Quais são os desafios, por exemplo, que um professor enfrenta ao se dedicar ao magistério,
a se dedicar a transmitir ali o seu conhecimento na função de educador e, ao mesmo tempo, compreender aquele processo de aprendizagem que o aluno está sofrendo. Porque se ele tem o objetivo de ensinar, deve também ter o resultado do aprendizado efetivo. Agora, os desafios, imagino eu, que sejam inúmeros. Agora, esse professor, essa professora só atinge o seu próprio objetivo de ensinar se o aluno aprender, de maneira que tem essa outra variável que é o aluno. Portanto, para, por exemplo, professores, é óbvio que uma ferramenta que possibilita ele encontrar meios para que ele se comunique melhor, que ele formule melhor o seu processo de ensinar e favoreça o aprendizado do aluno, produzindo resultado de aprendizado, é óbvio que é uma ferramenta que vale a pena ser estudada. Agora, como é que eu compreendo essa variável que é externa a mim? Como é que eu compreendo o modelo de mundo de um aluno? E a programação neurolinguística traz esse entendimento, traz uma metodologia própria que pode favorecer, por exemplo, a título de exemplo, essa facilitação no mistério de ensinar. Assim como os pais também desenvolvem papel fundamental na educação de seus filhos, no crescimento, no desenvolvimento, na percepção de mundo. E o quão saudável é para um pai ou para uma mãe ter ferramentas que possam auxiliá-los, ferramentas que possam ajudá-los nesse processo de educação, nesse processo de ensinar o próprio filho. Também compreendendo esse processo de educação, de ensinamento, de cuidar dos filhos, como um processo que gera resultado no filho. E quão é satisfatório poder produzir os resultados no filho ou na filha, resultado satisfatório. Então, a programação neurolinguística, ela oferece um conjunto de técnicas que vão sim favorecer todo esse processo entre ensinar, educar, entre aprender, entre estabelecer essa ligação, essa conexão entre pais e professores com filhos e alunos. Então, só isso, a título de exemplo, basta para que pais e professores se interessem por essa grande obra que é esse livro que você escreveu. E ali tem uma profunda e ampla explicação sobre todas essas possibilidades que a PNL oferece. Obrigado, Adriano. Você sempre me motivando, né, com seus comentários e essa percepção muito esclarecedora. Então, se você, como especialista, ficou satisfeito, né, com o meu livro, já é motivo de muita felicidade para mim. Agora eu queria contextualizar um pouco quais são os desafios, né, e dificuldades que tanto pais e professores costumam enfrentar. Mas antes, né, de falar sobre esses desafios, talvez seja melhor falarmos um pouco sobre um dos sentimentos mais frustrantes e limitadores que a gente pode experimentar, que é o sentimento de fracasso. Afinal, quantas foram as vezes que sentimos vontade, né, de jogar tudo para o alto quando a gente não consegue um bom resultado, né, com nossos filhos e alunos, né, mesmo tentando usar estratégias diferentes. Eu acredito que todos nós, né, já experimentamos, né, essa sensação em algum momento das nossas vidas, ou em muitos momentos das nossas vidas. Eu acho que todos nós usamos estratégias diferentes, né, o tempo todo, mesmo de forma inconsciente, né, e justamente visando melhorar nossos resultados. Mas se muitas vezes nós não somos bem-sucedidos, né, o que está acontecendo com as nossas estratégias? Por que o que tentamos simplesmente não funciona? Então a
frustração causada pelas inúmeras tentativas, né, mal sucedidas para alcançar os nossos objetivos, ou resultados, é uma das grandes responsáveis, né, por tamanha dor, né, e desconforto. Só que o que muita gente esquece é que nós podemos aprender com os nossos fracassos, mudando as nossas estratégias para alcançar resultados melhores de uma maneira mais equilibrada e assertiva. Por isso que é importante nós estudarmos aspectos, né, da chamada inteligência emocional, uma vez que através disso, isso pode nos levar ao caminho, né, do que nós chamamos de aprendizagem emocional. E hoje a gente sabe que nós podemos educar as nossas emoções e não as suprimir, porque elas fazem parte, né, da estratégia do ser humano, né, e que a natureza nos deu para sobrevivermos. Então isso significa, por exemplo, que raiva, tristeza, medo, alegria, esse tipo de coisa jamais vão nos deixar, porque elas são intrínsecas, né, à condição do ser humano. Então, reconhecendo a importância de nós discutirmos caminhos alternativos para as nossas experiências mal sucedidas, no âmbito da educação formal e informal, né, em nossas casas, nós temos antes que entender aspectos relacionados à educação contemporânea, inerente à sociedade do século XXI. A gente também tem que se lembrar que nós convivemos com pessoas de diversas gerações, sendo que cada uma delas viveu a sua experiência de vida de uma maneira completamente diferente. Então elas pensam e têm necessidades diferentes. Então a gente tem que ser capaz de conciliar as diferentes gerações de pais, professores, né, e alunos no mesmo ambiente, extraindo de cada indivíduo o que eles têm de melhor e equilibrando mais ainda os potenciais individuais, né, de cada um, sempre em função do bem-estar coletivo. Outra questão igualmente importante é que, através do estudo da programação neurolinguística, nós conseguimos compreender que nossa falta de confiança e nossos medos, eles não são circunstâncias permanentes. Portanto, é possível controlá-los e modificá-los para que eles possam trabalhar a nosso favor, né, e não contra nós. Então, por isso a gente deve monitorar e entender os diversos tipos de medo experimentados, sobretudo pelos nossos filhos e alunos, pois através dessa compreensão nós podemos ter atitudes possibilitadoras que vão permitir ajudá-los a alcançar os seus resultados, que é o que nós queremos, e objetivos que eles tanto desejam, né? Agora eu queria convidar meu amigo Adriano a nos ensinar um pouco sobre o que as experiências podem nos ensinar, né? Então esses temas, eles estão presentes nesse livro e são importantes para que vocês tenham uma noção, né, da importância do conhecimento, né, que nós estamos estudando e apresentando para vocês. Então, Adriano, você pode falar um pouquinho a respeito desse tema? Henrique, achei fantástica a sua colocação. E a gente tem que partir dessa situação. A gente tem que partir de tudo isso que você falou. Eu acredito muito que o ser humano, ele é fruto daquilo que ele já viveu. Ele é fruto das experiências que ele teve. Ele é fruto do conhecimento que ele adquiriu e de todas as experiências de vida que ele passou. E isso forma o ser humano, forma quem a gente é. E a programação neurolinguística, ela traz uma fundamentação, ela traz esse processo de formação de cada um de nós com uma explicação muito precisa. E a verdade é que todo esse conjunto de experiências criados em nós, ou que nós vivemos, eles têm um significado próprio para nós. Nós demos significados
para cada experiência que nós vivemos. Nós damos significados para experiências que nós já vivemos no passado. E são esses significados, essas experiências, elas estão conectadas, intimamente ligadas com as nossas emoções e com os nossos sentimentos. Então, quando você diz, como quando você deu o exemplo dos medos, das inseguranças que nós temos, provavelmente esse tipo de sentimento está ligado a algumas experiências que nós já vivemos. Ou experiências positivas também, de fatos e experiências que nós já vivemos, que nos trazem o reflexo do sentimento positivo, da sensação e da emoção positiva. Acontece que esse conjunto de elementos, de experiências, de coisas que nós vivemos, de emoções que estão conectadas a esses eventos, eles estão reservados, eles estão guardados de forma consciente ou de forma inconsciente dentro de nós. E isso surte um reflexo gigantesco na nossa própria identidade, na nossa própria personalidade, na formação da nossa personalidade. Tem um reflexo direto da forma com que nós encaramos as situações que a vida nos coloca. Tem reflexo na forma com que nós pensamos, nas nossas convicções, nas nossas crenças que nós carregamos, que podem ser conscientes, mas muitas vezes são inconscientes. E você trouxe uma experiência muito real, que está muito próxima de você como educador, como professor, é ter que entender o aluno na condição de indivíduo, na condição de um ser humano que está ali, que tem a sua própria experiência de vida, independente de qual a idade que ele tenha. E a PNL, por exemplo, te permite estabelecer esse nível de empatia, de estabelecer esse nível de conexão e de estabelecer esse nível até mesmo de confiança entre professor e aluno. Quem dirá então a relação ainda mais estreita de pais e filhos. Então, quando todos esses elementos são colocados diante da mesa, sobre a mesa, e a gente consegue enxergar com consciência todo esse arsenal de conhecimento, a gente primeiro, como professor e como pai, a gente vai conseguir trabalhar com esses elementos que estão presentes no filho ou no aluno e vai trabalhar com a gente mesmo, com estratégias e com comportamentos, com ações que vão favorecer essa ligação entre quem comunica e o receptor dessa comunicação. E não é só isso. Eu vou te dar outro exemplo da potência, do potencial dessa técnica. Se eu atrelei uma experiência a um significado, se eu dou um significado para uma experiência e esse significado talvez não tenha sido tão positivo, porque foi essa a minha percepção, foi desta forma que eu enxerguei e que percebi aquela experiência, eu posso, depois dessa experiência, eu posso dar novos significados para essa experiência. Eu posso ressignificar essa experiência. Então perceba, quando eu trabalho com a frustração, quando eu trabalho com a insegurança, quando eu trabalho com o medo de um aluno ou de um filho, e que posso ressignificar as experiências que esse aluno ou que esse filho teve, e que eu possa estabelecer um nível de confiança com eles, quão poderosa é essa ferramenta para retirar obstáculos, retirar empecilhos para que o meu objetivo como educador, o meu objetivo como pai ou mãe seja alcançado. Se eu retiro desta relação a insegurança, se eu retiro dessa relação o medo, se eu construo confiança, conseguindo afastar aqueles significados, trazendo novos significados dessas experiências,
quão potente é a minha atividade como professor? Quão potente pode ser a minha atividade ou o meu papel como pai ou como mãe? E quão eficaz pode ser todo esse trabalho, todo esse processo de educar e de ensinar? E mais do que isso, quanto resultado efetivo na educação e no ensino eu posso ter se eu retirar esses entraves. Então, é esse conjunto de técnicas que você aborda com muita maestria no seu livro. E que fique claro, não são, eu só estou dando exemplos, porque o número de técnicas que a PNL oferece, que você fala delas detalhadamente, é um número bastante grande. Então, eu acredito muito que nesta relação entre professores e pais com alunos e filhos, eu acredito que a PNL pode realmente ajudar muito para entender o modelo de mundo, para entender as características individuais de cada ser humano que está ali, seja alunos, sejam filhos, um crescimento individual também para pais e para professores, e que podem alcançar seus resultados neste papel de pai e de professor. Legal, Adriano, muito esclarecedor, obrigado. Eu acredito que o que você falou são pontos de vista muito interessantes e profundos mesmo. Eu queria ressaltar agora que nós vivemos um momento onde há um grande aumento, né, pelo interesse pelo que a gente chama de autodesenvolvimento, autoconhecimento, que na verdade eles são necessários para que a gente possa manter o equilíbrio, né, sobre as diversas áreas que regem as nossas vidas. Então esse interesse é natural e acaba acontecendo porque a gente percebe cada vez mais que temos que lidar com situações que acabam ameaçando a nossa felicidade pessoal, né, gerando com isso, evidentemente, muito conforto para todos nós. Então, a felicidade ela passou a ser priorizada por muita gente, pois a gente sabe que pessoas felizes, né, consigo mesmas e com as outras ao seu redor, elas são aquelas que têm melhores condições para prestar bons serviços, principalmente como pais e professores, né, por exemplo. Então, nós temos cada vez mais, né, que estamos conscientes daquilo que é verdadeiramente importante. Então, todo mundo percebe que quando a gente não consegue atingir os nossos resultados, os nossos objetivos, tanto ao educarmos, né, os nossos filhos, quanto numa sala de aula, né, com nossos alunos, é comum, né, nos sentirmos tristes, deprimidos, frustrados. Só que isso acaba nos levando, né, muitas vezes, a questionarmos a nossa própria capacidade de realizar as coisas. Então a gente fica pensando, o que há de errado comigo? Por que eu não consigo fazer isso? Por que eu não consigo fazer aquilo? Então, na tentativa, né, de responder a essas e outras perguntas que nós costumamos fazer, muitos de nós se apoiam no que a gente chama de impedimento imaginário, né, fazendo perguntas do tipo, se o meu país oferecesse mais oportunidade na minha área, ou se eu tivesse feito faculdade, ou se eu tivesse feito um curso de especialização, se eu tivesse dinheiro, meu filho não estaria estudando nessa escola, entre tantas outras coisas que a gente costuma dizer, né? Então a realidade nua e crua é que enquanto uns culpam o sistema, né, ou qualquer outra coisa pelos seus fracassos, outros em iguais condições, né, ou mesmo vivendo em situações de maior adversidade, prosperam, resolvem os seus problemas e conseguem atingir os seus objetivos. Então, ao longo desse livro, nós pretendemos passar para os leitores, né,
E o uso das técnicas da programação neurolinguística, eles podem proporcionar um aumento efetivo de nossas escolhas. Então nós temos que evitar que as nossas ações sejam dirigidas por experiências passadas. E podem ser expressas, né, em palavras tais como, é assim que eu sempre fiz, então, portanto, é assim que tem que ser feito. É importante destacar que as ferramentas propostas, né, e habilidades que podem ser desenvolvidas com a PNL, elas têm a capacidade de mudar qualquer coisa em nossas vidas. Sem refletir diretamente em quem somos, né? Ou seja, na nossa essência. Isso não muda. Mas a gente também não pode esquecer que a responsabilidade, né, pela mudança é sempre nossa. Então, seja que para isso nós precisamos estar aberto para a mudança. Então, o que a gente deseja, né, com esse livro é que o leitor apenas preste mais atenção em como que ele pode gerenciar os seus pensamentos e emoções, tornando-se líder de si mesmo, né, aumentando, consequentemente, o seu desempenho, a sua performance e também a qualidade dos seus relacionamentos com as pessoas com quem ele convive, com as pessoas que ele ama, né, que todos nós amamos, né? Agora eu queria pedir para o meu amigo Adriano explicar de uma forma resumida, né, em função dos diversos conceitos, né, que envolvem esse tema, o que é programação neurolinguística ou PNL? Então, Adriano, você poderia resumir esse tema e nos presentear com o seu conhecimento? Henrique, esse tema é um tema bastante extenso, mas eu vou resumir aqui para que a gente consiga ter uma ideia sobre a programação neurolinguística. Você começou a falar sobre felicidade, você começou a falar sobre essa busca de nós atingirmos os resultados que a gente quer e ter uma vida mais feliz. Eu acho que todo ser humano, a busca é realmente essa. Não é assunto novo, é um assunto milenar, é um assunto que todos os filósofos buscam ou buscaram resolver desde lá da antiguidade, mas de certa maneira a programação neurolinguística nos trouxe uma metodologia muito prática e muito objetiva de todos esses conceitos que foram reunidos. A verdade é que a PNL não é uma invenção ou uma metodologia criada e extremamente inovadora. A programação neurolinguística é uma metodologia que traz um conjunto de conceitos, um conjunto de conceitos do conhecimento humano que foram organizadas de forma sistemática para que as pessoas alcançassem, sim, os resultados. Tanto que a programação neurolinguística é também conhecida como a ciência do sucesso. Mas a verdade é que, como é que nasceu a programação neurolinguística? Nasceu na medida em que dois pesquisadores, eles entenderam que havia algumas pessoas que realmente atingiam sucesso, grande sucesso, atingiam a excelência naquilo que fazia. Sobretudo estudaram muito a área terapêutica, a área do desenvolvimento humano, vamos dizer assim. E encontraram alguns profissionais que realmente tinham sucesso no que faziam, na atividade que praticavam. O fato é que eles entenderam que havia ali um padrão de pensamento e um padrão de comportamento que todos esses profissionais aplicavam. E foi com esse conjunto de conhecimentos, foi neste padrão que eles começaram a estudar. E entenderam que, e pensaram e se questionaram exatamente isso que você disse. Como é que alguns atingem então e outros não conseguem atingir os resultados que desejam? E o que eles fizeram foi entender esse padrão e replicar esse padrão. Na medida em que eles replicaram o padrão, praticando o mesmo comportamento daquelas pessoas que atingiam os resultados desejáveis, a introdução desse novo padrão, desse novo comportamento, produziu os mesmos resultados daqueles que foram estudados. Então, eles entenderam e criaram essa técnica que se chama a técnica da modelagem, ou seja,
ter um modelo e replicar, modelar esse modelo, modelar esse exemplo, replicando ou modelando esse padrão de comportamento. E a essa técnica se deu o nome de modelagem. É uma coluna vertebral, vamos dizer, da programação neurolinguística. E a partir daí, então, se abriu essa grande oportunidade de todos nós, e todos que têm acesso a essa técnica, poderem modelar exemplos de sucesso, modelar exemplos de pessoas que têm resultados em suas respectivas áreas. E no nosso caso aqui nós estamos tratando de pais e de professores. Então é possível sim alcançar esse nível de excelência, é possível encontrar esse nível de resultado com essa técnica da modelagem. E aí envolve outras situações de modelagem de pensamento, de organização desses pensamentos, de pressuposições da PNL, de como essas crenças, essas convicções e esses valores norteiam a nossa maneira de pensar, como norteiam os nossos comportamentos, por que é que nós damos significados a isso. E esse conjunto de conhecimento pode favorecer você criar uma estratégia interna e uma estratégia mental, inclusive com um elemento de flexibilidade, para que você flexibilize, para que você mensure os seus resultados e flexibilize a sua estratégia, tanto a estratégia mental quanto a estratégia aplicada. Para quê? Com a única finalidade de você atingir o resultado. E se o resultado, sim, é se entender, é se compreender, a gente tem que lembrar o seguinte, que essa questão do autoconhecimento ou da autoconsciência é um processo de entender, de ter a percepção do que a gente pensa, ter a percepção do que a gente faz, de qual é o nosso comportamento, de quais são as nossas crenças, os nossos valores. Quanto mais a gente diminuir o espaço entre a nossa falta de consciência, a nossa inconsciência e a nossa consciência, quanto mais a gente diminuir esse espaço, quanto mais conscientes nós estivermos daquilo que nós pensamos, daquilo que nós acreditamos e daquilo que nós fazemos, mais fácil vai ser para que a gente trabalhe com esses elementos e flexibilize esses elementos, mudando estratégias para a gente alcançar o nosso objetivo. É um assunto longo e eu tentei resumir aqui essa ferramenta para que pais e professores tenham um pouco da ideia do que vai encontrar no seu livro. Como sempre, você explica tudo com muita clareza e maestria, Adriano. Ficou muito didático e interessante também, né, os conceitos que você acabou de apresentar. E eu não tinha dúvida de que isso de fato ia acontecer. Pessoal, considerando que a linguagem ela está presente em todas as nossas necessidades, né, de comunicação, tanto de forma interpessoal ou como nós mesmos, né, com nós mesmos, que se dá através dos nossos pensamentos ou no que a gente chama de diálogo interno, eu quero fazer alguns comentários sobre importantes conceitos e reflexões. E eu acredito que certamente esses comentários irão motivá-los, né, a dar mais atenção sobre a maneira pela qual a nossa linguagem tem sido utilizada, e às vezes a gente não pensa muito sobre isso. Então, a programação neurolinguística, ela demonstra que nós devemos tomar muito cuidado com as palavras, né, que a gente escolhe usar, pois elas têm uma influência significativa nas nossas atitudes e também em muitos outros aspectos importantes da nossa vida. Então, a PNL, ela orienta que nós devemos adotar uma estratégia pedagógica através de um ensino multissensorial, né? Uma vez que os alunos, por exemplo, apresentam características
combinadas, né, de estilo de aprendizagem. E a gente pode observar também que diferentes formas de comunicação que a gente pode observar nos nossos lares, que se baseiam principalmente no conteúdo das conversas e nas dinâmicas, né, particulares de cada família, né? Então a gente sabe que tem muita família, por exemplo, onde seus membros têm total liberdade, né, de manifestar seus sentimentos, podendo fazer qualquer tipo de pergunta sem se sentirem ameaçados. Então, provavelmente a dinâmica desse tipo, né, dessa família, foi construída através do estímulo a uma comunicação mais aberta, né, profunda, afetiva, né, onde o desenvolvimento das relações ela melhora a partir do momento em que diminui o nível de discordância, né, entre os seus membros. A gente observa também que existem famílias um pouco mais rígidas, onde a dificuldade de comunicação entre os pais e os filhos costumam ser mais frequentes. Temos ainda famílias onde a comunicação é extremamente fechada, né, devido talvez ao excesso de autoridade, ameaças e ordens, né, por parte dos pais, não deixando espaço para que os filhos manifestem os seus sentimentos e dúvidas. Então, considerando o que eu acabei de falar, nós conseguimos perceber claramente que a comunicação ela é afetada pelo nosso comportamento. E é por essa razão, né, que os bons níveis de comunicação, sobretudo familiares, estão relacionados com a diminuição de problemas comportamentais, tanto por parte dos filhos quanto por parte dos pais. Então, como a gente pôde compreender, a percepção da maneira como nós estamos dialogando com os nossos filhos e com os nossos alunos, bem como as causas, né, de um diálogo mal sucedido, eles são extremamente importantes. Então, para complementar isso que eu estou dizendo, eu gostaria agora que o Adriano explicasse um pouquinho sobre como é que se dá esse processo de comunicação, né, sobre o ponto de vista da programação neurolinguística. Então, você pode, por favor, esclarecer melhor esse tema, Adriano? Muito bem, Henrique. A verdade é que a comunicação e a linguagem, ele é um pilar, ele é um objeto muito estudado na programação neurolinguística. A programação neurolinguística, a PNL, toma a linguagem como elemento essencial de toda a construção da sua teoria, né? De toda a construção desse modelo da PNL. E não poderia ser diferente. Você deu exemplos práticos, reais, evidentes, que mostram que a comunicação e a linguagem é um fator essencial nas relações, não só nas relações humanas, como nas relações de pais e professores com alunos e filhos. A gente tem que entender isso. E nós temos que entender também como é que esse processo de comunicação acontece. Como que essa linguagem acontece. E você foi muito feliz em abordar em várias partes do seu livro, dedicando inclusive um capítulo específico a um modelo de linguagem que a PNL trata, né? A linguagem de Milton Erickson. Mas muito bem, o que é a linguagem? Vamos entender a linguagem como uma simbologia ou como uma forma de expressar, de representar aquilo que nós estamos pensando. Então, quando eu me comunico, eu tenho um objetivo com a minha comunicação. E dentro dos meus pensamentos, eu organizo esses elementos de comunicação, esses elementos de informações para que eu possa transmitir. O fato é que a velocidade do nosso pensamento é infinitamente maior do que a nossa capacidade de expressar, de simbolizar o nosso pensamento, de representar o que nós estamos pensando. Então existe o que nós estamos pensando e existe a representação daquilo que nós estamos pensando, que é a nossa linguagem. E é assim que nós comunicamos. E para a PNL, ela observa dessa forma e ela explica a linguagem desta forma.
E ela estabelece, eu vou falar dos dois modelos principais que ela estabelece, que um é você aproveitar todo aquele espaço do pensamento que não foi efetivamente expressado. Tem parte da linguagem, tem parte do nosso pensamento que não foi expresso na linguagem. E às vezes, então, a linguagem, a comunicação fica omissa. E professores e pais têm a possibilidade, com esse modelo, de investigar melhor aquela comunicação, de entender melhor o aluno ou o filho. Então existe toda uma técnica e um modelo de linguagem que é capaz de extrair o melhor da comunicação do aluno ou da comunicação do filho ou da filha, né? Dos alunos e dos filhos. Existe uma técnica, um padrão, um modelo específico de linguagem nesse sentido. Assim como há a possibilidade de você explorar o modelo de mundo, a visão de mundo de quem está recebendo a mensagem. Você pode fazer com que a sua comunicação seja de tal maneira que você não limita essa comunicação e não limita a interpretação de quem está ouvindo, possibilitando que filhos e alunos possam, com os seus elementos, com a sua comunicação efetiva, com os elementos que você expressou, possam pegar esses elementos e, junto com esses elementos, construir também uma linguagem interna, um diálogo interno, onde ele vai somar o que você comunicou, somar com os conhecimentos ou com a visão de mundo que eles têm e conjugar, conectar essas informações e explorar ainda mais a linguagem, explorar ainda mais o entendimento, explorar a aprendizagem. Então, existem maneiras diferentes de interpretar ou modelos diferentes de aplicar a linguagem, e esse é um ponto essencial para professores que querem desempenhar bem o seu papel educacional. Assim como para pais e mães que querem ter uma convivência melhor, querem extrair o melhor do relacionamento e que possam também aplicar nesta função paterna e materna de ensinar e de educar os filhos também. Comunicação e linguagem é objeto necessário, objeto insubstituível das PNL e que você traz com muita maestria a explicação de tudo isso no seu livro, na sua abordagem. Então é isso que eu queria falar sobre a linguagem de uma maneira bastante resumida. Obrigado por compartilhar conhecimento tão valioso, Adriano. Foi possível entendermos, apesar do vasto conteúdo relacionado a esse tema, um pouco da essência da PNL. Eu gostaria de ressaltar agora, de que maneira que a aplicação de ferramentas da programação neurolinguística poderia estar relacionada um possível novo paradigma pedagógico. Então esse livro ele destaca que tanto pais quanto professores, hoje em dia eles concorrem com a tecnologia, Portanto, essa mesma tecnologia que chegou para facilitar as nossas vidas, também tem a capacidade de nos distrair, consumir um tempo de dedicação a ela, muitas vezes excessivo, tirando principalmente a atenção dos nossos filhos e alunos sobre atividades que eles deviam estar fazendo. Então, através dos princípios, pressupostos e técnicas da programação neurolinguística, professores eles podem entender melhor como que é formado os mais diversos tipos de comportamentos, ou mecanismos de atenção, permitindo dessa forma que se desenvolvam novas estratégias didáticas que são adequadas para cada perfil de aluno. Então, uma vez que o professor passe a entender os elementos principais relacionados à formação de um determinado comportamento, ele passa então a poder resolver e desenvolver estratégias
e, sobretudo, vão motivar os seus alunos a se interessarem mais pelas atividades que estão sendo propostas. Então, a PNL beneficia de fato, né, o professor, porque ela ajuda a manter sempre um estado de abertura, né, de aumento de atenção ao que está ocorrendo, né, à sua volta, de acolhimento, percepção e principalmente conexão, né, permitindo que os professores utilizem melhor ferramentas, né, que passam a ser usadas, né, nos desafios que eles enfrentam diariamente, né? Então, as ferramentas da PNL, elas podem, de fato, ter intervenções poderosas. E é importante também que os professores percebam que eles podem deixar de apostar naquele antigo perfil disciplinador, né, que muitas vezes é utilizado, né, porque essa postura costuma induzir muito a resposta, né? Então, é importante perceber que a PNL ela traz à tona o que há de melhor no professor e o que há de melhor em cada aluno, né? Despertando sempre a vontade de colaborar e ser bem sucedido. Então, a partir desse estudo, a gente identifica como que os alunos eles estão no seu processo de aprendizagem, nos mostrando qual o caminho a ser seguido para podermos auxiliá-los, né? Então, talvez um dos benefícios mais significativos da PNL é o fato dela ser capaz de fornecer um modelo claro de percepção sobre como que os seus alunos estão aprendendo, né? Nos dando mais opções de escolha na hora de utilizarmos determinadas abordagens pedagógicas. Então, os professores eles devem perceber, sobretudo, né, que a partir do momento em que dão às suas mentes mais possibilidades, né, de melhorar o processo de aprendizado, eles também estão dando a oportunidade aos seus alunos de descobrirem que, em muitos casos, uma mudança de abordagem simples, ela pode produzir resultados espetaculares. Então, nós somos responsáveis, né, por aquilo que sentimos, e aceitar os nossos sentimentos é essencial para que a gente possa lidar com eles e, principalmente, saber como nos comportar diante da pessoa que nos desperta tais sentimentos. Então, a violência, né, que a gente pode experimentar, infelizmente, nas escolas, em muitas escolas, né, sendo elas físicas, né, ou psicológicas, elas acabam deixando marcas invisíveis, né, devido à intimidação ou humilhações sofridas. Então, mesmo que a gente tenha vivido episódios, né, de caráter traumático passado, nós temos que verificar constantemente se nossos pensamentos e sentimentos atuais eles estão limitados por alguma coisa que, na verdade, já deixou de fazer sentido há muito tempo. Bom, meus amigos, minhas amigas, né, o tempo que nós havíamos planejado, né, para esse vídeo já está se encerrando. Então, antes de eu fazer algumas considerações finais, né, sobre esse tema, eu gostaria de pedir ao meu amigo Adriano Seide que complemente a sua valiosa contribuição e também possa se despedir de vocês, né? Eu aproveito de novo para agradecer profundamente a sua participação, desejando sempre muito sucesso aos seus projetos, né? Você é um profissional exemplar, extremamente competente e, sobretudo, querido por todos que te rodeiam. Então fica aqui a minha gratidão e um grande abraço, meu amigo. Henrique, eu fico muito agradecido por essa oportunidade de falar um pouco com você, de conversar com esse bate-papo com você. Fico muito agradecido pela oportunidade que tive. Minha gratidão a você, meu muito obrigado. E quero fazer uma consideração bastante grande, que não só
você trouxe com maestria, com perfeição, com amplitude, com profundidade o tema da PNL para pais e professores, dedicado com essa ótica da educação e da aprendizagem, da arte de educar, da arte de ensinar, como também trouxe a sua contribuição conectando a PNL a outras áreas do saber. Eu tive a grata surpresa de perceber que você trouxe elementos muito precisos de outras áreas do conhecimento humano, como da filosofia, da psicologia, da própria pedagogia, somando, sabe? Trazendo junto com essas abordagens de outras áreas do conhecimento humano a sua experiência enquanto pai, a sua experiência enquanto professor e a sua experiência como profissional do desenvolvimento humano. Essa obra, esse livro, de fato, ele é enriquecedor e é uma leitura obrigatória para aqueles que querem se aprofundar na PNL, se aprofundar na programação neurolinguística e, sobretudo, para pais e professores que querem desempenhar bem, desempenhar melhor, agregar mais conhecimento e mais ferramentas na sua área de atuação, no seu papel de atuação. Então, é um convite que eu faço para você que está assistindo a esse vídeo. Leia, é uma leitura gostosa, é uma leitura amistosa e é um conhecimento que vai enriquecer a sua vida. Então, muito obrigado, Henrique, muito obrigado por essa oportunidade e eu tenho certeza que essa obra já é um sucesso e esse sucesso pode ser refletido para aqueles que lerem o seu livro. Muito obrigado, um forte abraço para você. Mais uma vez, obrigado, Adriano. Obrigado por suas valiosas considerações e contribuição para a divulgação desse livro. Bom, pessoal, eu acredito que com essa breve conversa, vocês puderam observar que esse livro ele apresenta a PNL sob o ponto de vista de diversas ferramentas educacionais. Sendo que por intermédio da compreensão, da existência delas, nós também podemos acabar compreendendo um pouco como é que o nosso cérebro funciona, sobretudo também como que as pessoas podem usar essas informações para poder mudar. Então é importante que a gente perceba que o mundo ao nosso redor ele está constantemente provocando a necessidade de mudança, por mais resistentes que todos nós sejamos a elas. Então basta lembrar de alguns momentos pelos quais eu acredito que todos nós passamos ou observamos, como, por exemplo, quando nossos filhos decidem sair das nossas casas, ou às vezes o casamento começa a entrar em crise, ou empresa na qual você trabalha passa por diversas dificuldades, enfim. Viver esse tipo de situação, ele nos faz mudar, queiramos ou não. É verdade que existem muitos momentos que fogem ao nosso controle, evidentemente, e afetam diretamente o nosso estado emocional. E isso dificulta ainda mais a busca por determinada solução. Só que o que muitos esquecem, ou mesmo não sabem, é que nós podemos assumir o controle sobre as nossas emoções. Então, às vezes, nós ficamos onde ficamos porque a gente acha que justamente a gente não tem controle, e não há nada que nos ajude num determinado processo de mudança. Só que, na verdade, que nós podemos começar ou recomeçar do zero. Isso se a gente estiver convicto do que a gente quer, então, mesmo que não pareça ter solução, uma oportunidade vai surgir. Então, a PNL ela nos ensina a maneira pela qual as pessoas pensam a respeito de determinada coisa.
É como que a pessoa pensa sobre o que está acontecendo. E essa forma de pensar vai fazer uma diferença muito importante na forma como as pessoas vivenciam essa situação. Então a gente precisa de uma oportunidade para refletir, para parar, para pensar em algumas questões que normalmente a gente não tem tempo para pensar, né, ou não prioriza. Tais como, por exemplo, quem somos, o que fizemos, o que a gente está fazendo. Né? Então, eu acredito que essa oportunidade para fazer essa reflexão, ela pode ser obtida através da leitura desse livro. Então, as experiências pelas quais nós passamos, né, nas nossas vidas, as nossas derrotas, o modo como a gente experimenta convivência social e as lições que nós aprendemos quando a gente observa, né, como as pessoas se comportam, por exemplo, tudo isso faz com que a gente acredite em coisas, né? E essas coisas que fazem parte do que a gente chama de sistema de crença que vão justamente determinar qual vai ser o nosso comportamento perante as dificuldades que certamente nós vamos encontrar em qualquer caminho que a gente decida tomar. Então, diante de todos esses desafios, né, que nós enfrentamos aí no dia a dia, a gente acaba ficando de fato com medo, né, com muita insegurança, com dificuldades, né? E por isso é que muitos de nós não conseguem ser mais assertivos, né, diante dos problemas inerentes à nossa carreira, né, de docente ou como pai e mãe, né? Então, às vezes, tanto em casa quanto na escola, a vida, ela de fato parece nos derrubar. Então, apesar de estarmos caídos, né, a gente tem que lembrar que nós não estamos derrotados. Então, é verdade, né, que quando a vida nos derruba, né, muitas vezes nós sentimos que a gente não tem força para se reerguer. E são nesses momentos, né, que algumas vezes a gente acaba fingindo, né, para outras pessoas e está tudo bem. Quando a gente sabe que na verdade não está. Então, só depois que a gente volta para casa, a calada da noite, quando a gente acaba se deitando na cama sem ninguém estar olhando, aí é que o medo aparece. Então isso ocorre porque nós não precisamos impressionar ninguém nesse momento. Então esse medo, ele está aí porque talvez não saibamos, né, o que vai acontecer no futuro, e isso evidentemente nos amedronta, né? Então acredito que tanto pais quanto professores, eles sabem o que querem, e isso já é um ótimo começo. Mas não basta ter uma percepção das nossas limitações ou ter um objetivo estabelecido. Nós precisamos ter coragem, né, para dizer não para algumas coisas e sim para outras que realmente valem a pena. Então nós temos que alimentar todos os dias, né, o desejo, né, para a realização dos nossos sonhos. Né? Então é por isso que a nossa parte sonhadora, ela tem que estar muito mais forte, né, do que para que a nossa parte realizadora também se fortaleça. Então a gente não pode esquecer também que normalmente nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. Então, se nós queremos mudar o olhar que temos sobre nossos filhos e alunos, nós devemos antes mudar de olhar. Então, portanto, quando os nossos resultados de vida eles não são satisfatórios ou não são os mais felizes, significa que é tempo de rever o nosso foco, tomando novas decisões sobre principalmente onde que a gente vai colocar a nossa atenção, a nossa energia e o nosso interesse. Então eu sei, né, por tudo isso, né, que vocês assistiram, que o maior presente que a gente pode dar para as pessoas é o seu tempo, o seu carinho e a sua atenção. Por isso
Eu sou muito grato a vocês que assistiram esse vídeo até esse momento. Eu mando aqui um abraço muito grande para todos vocês e convido a todos a lerem, né, esse livro, porque eu tenho certeza que ele fará muita diferença na vida de vocês, assim como esses estudos todos fizeram na minha vida. Então, um grande abraço, muito obrigado, até a próxima.